Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, voltando aqui depois de uma pequena folga que eu tirei nesse fim de semana. Também me livrei de assistir aí mais uma derrota, enfim. Mas o fato é que está terminando maio, o Santos não joga mais nesse mês, então já que vamos ter aí uma semana para descansar, uma semana pro time talvez se recuperar, para depois jogar aqui no Paraná, resolvi fazer aqui um pequeno balanço do mês de maio, falando um pouco como que foi esse mês, que acabou meio que começando e terminando na mesma vibe, assim, né? No mesmo astral, e não é o melhor de todos. Mas, enfim, antes de falar, vamos falar então do mês de maio e do que é que nos espera em junho. Mas antes, peço como sempre, se inscreve no canal, deixe seu like, comente aí, diga o que você está achando do trabalho do Bustos, principalmente depois de mais um mês aí de trabalho. Acho que o Bustos já chegou a 20 partidas, então nós temos uma marca importante. E continua participando da nossa promoção, mas principalmente comente lá, participe e me diga se está aparecendo os comentários. Tô com um pouco de receio de que os comentários não estejam aparecendo. Parecem aqui pro YouTube mais comentários do que aparecem inscritos, né? O número de comentários que aparece lá parece maior do que o que está escrito. Então comentem lá, porque daí qualquer coisa eu transfiro a participação da promoção para o Instagram. Então comentem, participem e qualquer coisa comentem aqui no vídeo também sobre a questão da promoção. Vamos falar então de maio, que já está no final, já diria o que de abelha. O Santos teve um mês movimentado, foi aquele mês que também jogou fim de semana, meio de semana, fim de semana, meio de semana. No total, o Santos jogou então 10 partidas e tivemos bastante mudança, né? E muitos jogos bons, momentos bons e também momentos bem ruins do Santos. Como eu disse, é um mês que começou e terminou do mesmo jeito, que infelizmente foi com uma derrota num clássico, com o Santos sendo competitivo, mas perdendo por um gol de diferença. Então, no começo do mês perdemos para o São Paulo, dessa vez para o Palmeiras, no finalzinho do mês. Mas então vamos falar, né? O Santos teve aí 10 jogos, com 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, então foi bastante equilibrado nesse sentido, distribuídos por 3 competições diferentes, né? Então o Santos, essas 4 vitórias foram contra Goiás, Cuiabá no Brasileiro, Coritiba na Copa do Brasil e não, minto. Goiás a gente perdeu. Foi Cuiabá no Brasileiro, Coritiba na Copa do Brasil e União La Calera e Universidade Católica pela Sul-Americana. Então, desses jogos, só uma vitória foi fora de casa, que foi contra a Universidade Católica, aquele gol no finalzinho do Juan, já falaremos mais dele. Mas só uma vitória no Brasileiro também esse mês, né? Que é um dado deveras preocupante. E aí tivemos 3 derrotas, São Paulo, Palmeiras e Goiás, as 3 no Campeonato Brasileiro, bastante complicado novamente. E 3 empates, um contra o Banfield, um contra o Goiás e um contra... Deixa eu só me lembrar contra quem que foi. E contra o Ceará. Eu tô com o Goiás na cabeça. O Ceará, o Banfield e o primeiro jogo da Universidade Católica. Não. Calma, 4, 5. Não, foram... Minto, errei a conta. Foram 9 jogos, então. Foram 2 empates. Isso, 2 empates, 3 derrotas e 4 vitórias. Então, vamos lá. 4 vitórias. Uma pelo Brasileiro, Cuiabá. Uma pela Copa do Brasil, Coritiba. E 2 pela Sul-Americana, União La Calera e Universidade Católica. 2 empates, Ceará pelo Brasileiro e Banfield pela Sul-Americana. 3 derrotas, São Paulo, Palmeiras e Goiás, todos pelo Campeonato Brasileiro. O Santos marcou 11 gols pró e tomou 6 gols. E aí vamos falar um pouco então de jogo a jogo. E só fazendo aqui uma observação, o Santos foi relativamente bem disciplinado porque o Santos não tomou nenhum cartão vermelho, nem de vermelho direto e nem de 2 amarelos nesse intervalo de tempo. O Bustos tinha sido expulso no jogo contra o Coritiba, no primeiro jogo da Copa do Brasil, mas esse tinha sido no mês passado. Então o Santos tomou 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
cartões amarelos, sendo que o mais amarelado foi o Fernandes, que tomou os 3 amarelos, tomou 4 amarelos nesse intervalo, 2 pelo Campeonato Brasileiro, sendo que um deles foi contra o Palmeiras e o tira do próximo partida, um na Copa do Brasil e um na Sul-Americana. O Marcos Leonardo também tomou 2 amarelos aqui nesse mês. Ele tá pendurado, né? Ele tá com 2 cartões amarelos no Campeonato Brasileiro. E falaremos dos outros amarelos jogo a jogo. Então vamos fazer aí uma rápida retrospectiva de como foram esses jogos, as escalações e analisar, né, como que tem sido a trajetória do Santos nesse mês. Acho que é interessante a gente pensar nisso, até para fazer uma avaliação um pouco mais ampla do trabalho do Bustos. O vídeo que a gente fez um vídeo falando de todos os jogos do Bustos até o jogo contra o São Paulo, então aproveite para ver aquele vídeo, depois ver esse também, ou enfim, só esse, mas daí juntar com as informações daquele outro, para ter uma análise do que é o trabalho do Bustos até agora. Acho interessante. O Bustos naquele período vinha de 12 jogos do Santos. Então agora com mais 9 já chegou a 21. Não, com mais 8 chegou a 21, porque o do São Paulo já estava incluído. Então temos 20 jogos do Bustos até o momento. Chegou a 20. O mês de maio começou com o jogo na segunda-feira entre Santos e São Paulo, um 2-1 fora de casa, em que o Santos começou... O primeiro tempo não foi muito bom, não sei se vocês lembram, mas no começo do jogo o Santos acabou tomando o gol do Caleri, 10 minutos de jogo, mas conseguiu empatar ainda no primeiro tempo e fazer um segundo tempo bastante digno. Acabou perdendo naquele pênalti, que teve toda aquela polêmica da questão do lateral, que ficou a dúvida. O bandeirinha marcou que era pro Santos, o juiz marcou que era pro São Paulo. Na cobrança de lateral, a defesa do Santos estava desprevenida. E aí o Velasquez... Não foi o Velasquez, foi o Rodrigo Fernandes, acabou fazendo o pênalti. E aí uma nota do pênalti do Rodrigo Fernandes. Nesse jogo, o Santos entrou com João Paulo, Madison, Maicon, Velasquez e Lucas Pires, Zanocelo, Rodrigo Fernandes, Johan Julio e Felipe Jonathan na lateral esquerda, Marcos Leonardo e Léo Batistão. Marcos Leonardo foi o autor do gol. Tomaram amarelos Marcos Leonardo, Madison por reclamação, Rodrigo Fernandes por falta e Lucas Pires por reclamação, além do Fabio Bustos tomando um amarelo no banco. Então aqui um amarelo do Fabio Bustos. Então uma derrota aí bastante dolorosa, né? E em seguida, o Santos enfrentou a Universidade Católica, que foi aquele jogo fora de casa em que o Santos jogou na altitude, com o time reserva e conseguiu o gol no final no finalzinho do jogo. Só pra falar, então, no jogo contra o São Paulo, saíram... deixa eu ver aqui. Saíram Felipe Jonathan, Johan Julio, Batistão e Zanocelo. Então o Bustos fez só 4 substituições nesse jogo, para a entrada de Camacho, William Maranhão, Sandri, Angulo e Ricardo Goulart. Não, então pera. Quem foi o quinto a ser substituído aqui? 1, 2, 3, 4. Saiu Batistão, saiu Felipe Jonathan, saiu Johan Julio e o Zanocelo. E entraram Angulo, Goulart, Lucas Braga e Maranhão. Por que o Camacho está sendo marcado aqui? O Camacho entrou? Não entendi. O SofaScore tá meio maluco. O SofaScore tá dando uma nota aqui. Tá. Não, falha minha. Beleza. Então é isso. Esse jogo, o Bustos fez só 4 substituições. Interessante, porque em seguida ele passou a fazer sempre 5 substituições. Então, esse time reserva, que foi contra a Universidade Católica na altitude, foi com John no gol, Auro, Velasquez, Bauerman e Felipe Jonathan. Então, Felipe Jonathan capitão e lateral esquerdo, titular na lateral esquerda. Maranhão, Camacho e Sandri, Angulo, Pirani e Lucas Barbosa. Então, um time bastante interessante aí. E esse foi um jogo em que o Santos jogou recuadaço, não conseguiu ficar 5 minutos com a bola, enfim. E aí saíram Lucas Barbosa, Pirani, Angulo, Maranhão e Camacho. Entraram Lucas Braga, Marcos Leonardo, Juan, Lucas Pires e Vinícius Zanocelo. Lucas Pires que fez a jogada pro gol do Juan Seco naquele último minuto, enfim. Gol aí que nos deu a oportunidade de se classificar na Sul-Americana. Nenhum amarelo, nenhum cartão do Santos nesse jogo. Em seguida, o Santos enfrentou o Cuiabá e aí começou uma sequência
boa, né? Foi a vitória contra a Universidade Católica, depois venceu o Cuiabá e teve o jogo contra o Coritiba. Então, 2 jogos em sequência em que o Santos conseguiu um bom desempenho. Esse jogo contra o Cuiabá, o Santos entrou com o João Paulo, Madison Velasquez, Bauerman, Lucas Pires, Zanocelo, Fernandes, Batistão, Johan Julio, Ricardo Goulart e Marcos Leonardo. Então aí a gente já tem um desenho, o começo do desenho do time titular do Bustos. Rodrigo Fernandes, o Zanocelo, aí a presença ainda do Ricardo Goulart, mas ele acaba deixando aí essa titularidade. O Michael no lugar do Bauerman ou do Velasquez, o Bustos ainda não decidiu muito bem, Madison e Lucas Pires. Com o Marcos Leonardo de centroavante. O Santos foi muito bem, fez o primeiro tempo, terminou o primeiro tempo 2-1, né? Marcou um golaço com o Batistão no comecinho do jogo, tomou um empate, e aí marcou o gol do Marcos Leonardo com o passe do Léo Batistão. Depois, Brian Angulo e Juan, que tinham acabado de entrar, marcaram o terceiro e o quarto gol, respectivamente. Gol do Juan com passe excelente do Brian Angulo, o do Angulo no cruzamento do escanteio, né? Uma bola desviada no escanteio. Nesse jogo saíram Batistão, Goulart, Marcos Leonardo, Johan Julio e Zanocelo. Todos eles antes, quando ainda estava 2-1, então é interessante aí esse fato, né? Porque o Santos estava ganhando de 2-1 e aí foram feitas substituições, então não foi como assim, o Santos conseguiu fazer o 4-1 e depois substituiu, foram todas antes. E eles entraram nos lugares de Goulart, esses são os que saíram, né? Goulart, Johan Julio, Batistão, Zanocelo e Marcos Leonardo. E entraram Angulo, Camacho, Juan, Sandri e Lucas Braga. Então aí uma boa vitória do Santos, que ficava lá perto da liderança ainda nesse período do Campeonato Brasileiro. Depois disso, o Santos recebeu o Coritiba no jogo de volta da Copa do Brasil, perdendo de 1-0. Terminou o primeiro tempo empatado em 0-0. E só tomou cartões amarelos no final do jogo. O 0-0 que permaneceu até o intervalo dava a classificação para o Coritiba, já que o Santos perdeu o primeiro jogo. Mas logo no começo, antes de fazer qualquer substituição, o Santos conseguiu marcar um gol de Marcos Leonardo, uma cobrança de falta, que a bola acabou sobrando para ele. Depois o Ricardo Goulart saiu para entrar o Angulo e 2 gols em seguida meio que definiram o jogo. Gols do Madison com um cruzamento brilhante do Lucas Pires, numa bela jogada do Zanocelo, e Rodrigo Fernandes, um golaço, chute de fora da área maravilhoso. Depois ainda tiveram mais substituições, saíram Batistão, Johan Julio, Zanocelo e Rodrigo Fernandes. Entraram Juan, Sandri, Felipe Jonathan e Camacho. E ainda deu tempo do Lucas Pires, do Fernandes e do Marcos Leonardo tomarem amarelo. Seguimos aqui para famigerada derrota para o Goiás. Então o Santos novamente aí não conseguindo vencer fora de casa contra um time bastante fraco, mas que teve Apodi e Velasquez vacilando aí na frente do grande corredor. O Santos só tomou um amarelo nesse jogo, que foi Fabian Bustos por reclamação, certamente. O Santos foi a campo com o João Paulo, Marco e Velasquez, então era um jogo em que se cogitava muito um time misto, até por ter que jogar a classificação da Sul-Americana. Então Marco e Velasquez, só que acabou não sendo exatamente um time misto, mas foi a primeira vez que apareceu o famigerado Angulo e Marcos Leonardo na frente juntos como titulares, né? Que acabou não dando muito certo. Então Marco e Velasquez fizeram a dupla de zaga com Madison e Lucas Pires, então os laterais titulares, Fernandes, Zanocelo e Johan Julio, com o Angulo, Léo Batistão e Marcos Leonardo. Então praticamente o time titular só com o Angulo aí entrando. Nesse sentido eu acho que o Bustos tenta achar uma formação que funcione. Então ele tenta com o Ricardo Goulart, que tem mais técnica, mas tem menos intensidade, acaba não dando certo. Ele tenta com o Angulo, que é um centroavante, e acaba não dando certo também, apesar de ter muita vontade. E aí foi um jogo em que o Santos acabou não conseguindo, acabou tomando gol no primeiro tempo, né, o gol de pênalti feito pelo Velasquez. Não, foi pelo Velasquez em cima da Apodi, cobrança do Elvis, enfim. O Santos não tomou amarelo, mas também acabou fazendo mais um pênalti. Já foi o segundo pênalti no mês, um contra o São Paulo, outro agora. Falando só das substituições, saíram Zanocelo, Marcos Leonardo, Léo Batistão, Johan Julio e Rodrigo Fernandes. Então, novamente 5 substituições.
para as entradas de Juan, Sandri, Goulart, Lucas Braga e Gabriel Pirani. E aí a gente vai vendo como o Bustos ele tenta usar as armas que ele tem, mas de fato são jogadores que não têm tanta eficiência assim. O Sandri ainda voltando, o Juan que joga meio fora de posição, ele é centroavante. O Goulart muito pouco intenso, o Lucas Braga intenso demais, mas com pouca técnica. E o Pirani que eu acho que tem técnica, mas intensidade realmente não é a dele. Então, em seguida tem aquele jogo épico, né, o jogo em que o Santos jogava a classificação praticamente contra o União La Calera. Não, ele teve um jogo até que não foi tão ruim, mas acabou jogando, não jogou bem. Tomou um gol do União La Calera em que o cara parecia estar na mesma linha. Lembrando que não tem VAR, né? Na Sul-Americana. E aqui sim, cartões vermelhos. Aqui eu falei que o Santos não tinha tomado cartão vermelho nesse período, mas tomou um que foi o do grande Batistão, o Maguila de Santos, o Maguila da Baixada. Mas então o Santos foi a campo com o João Paulo, Auro, Kaique, Barba, Felipe Jonathan, então mantendo esse time reserva na Sul-Americana. Sandri, Camacho e Goulart, Juan, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Bom, esse jogo não preciso nem comentar, todo mundo lembra. Santos tomando 0-0, e aí os caras fazendo muita cera, e daí teve confusão, teve briga, e no final o Lucas Barbosa consegue um gol milagroso lá. Mas então esse foi o time titular, com as saídas posteriores de Auro, Felipe Jonathan, Camacho, Goulart e Marcos Leonardo. Todas essas saídas, todas essas substituições foram antes da confusão. Então saíram esses 5 para entrar Rodrigo Fernandes, Batistão, Lucas Barbosa, Angulo e Lucas Pires, sendo que o Lucas Barbosa acabou sendo o autor do gol. E aí, enfim, teve muita confusão. Nesse jogo, o Camacho tomou amarelo, o Lucas Barbosa, o Léo Batistão tomou um amarelo e um vermelho direto. Eu acho que ele não foi segundo amarelo, ele empurrou o cara de um soco, enfim. João Paulo e Fernandes tomaram amarelo também. Foi um jogo que meio que, com a vitória do Santos conseguiu a classificação Sul-Americana, até porque depois só empatou com o Banfield, mas nessa condição passou o União La Calera. E em seguida enfrentou o Ceará em casa com a Arena Barueri lotada, um jogo em que o Santos poderia voltar e ter uma boa posição na tabela, mas teve toda a questão também, novamente, de polêmica, do gol anulado do Léo Batistão, o gol que o Angulo perdeu com o gol vazio, enfim. Mas foi um Santos que foi a campo com João Paulo, Madison, Michael Bauerman e Lucas Pires, então meio que a defesa está definida do Bustos. Fernandes, Zanocelo, até aí, esse é o time titular do Bustos. Daí pra frente, ele manteve o Johan Julio, e aí de novo ele fez a dupla Angulo e Marcos Leonardo, com o Batistão pela ponta. O Angulo, de novo, jogando os dois juntos, fica meio que sem posicionamento certo, assim, né? São dois centroavantes. Então, mais um jogo em que o Angulo acabou sendo muito criticado, até porque perdeu um gol feitíssimo. De amarelo tivemos só uma falta do Johan Julio no final do primeiro tempo. E de substituições, então, saíram o Angulo, Johan Julio, Madison, Zanocelo e Batistão. Entraram Juan, Ricardo Goulart, Lucas Braga, Sandri e Lucas Barbosa. Então o Bustos tentando aí agora, ganhando confiança, acho que com o Juan, com o Lucas Braga, com o Sandri e Lucas Barbosa entrando com uma certa frequência, mas um empate bastante ruim nesse jogo, que foi o jogo em que o Bustos perdeu o 100%. Ele foi perdendo méritos jogando em casa, então ele perdeu 100% do comando de campo, mas ainda tinha 100% jogando na Vila Belmiro, que se foram no fatídico jogo do Banfield, em que o Santos precisava de uma vitória para se classificar sem muitos sustos, mas não conseguia, marcou um gol contra o Banfield horrível também, tomou o gol antes de terminar o primeiro tempo, e via a vaga sendo perdida com a vitória do União La Calera sobre o Universidade Católica por 3-1 em casa, até que no finalzinho o já eliminado Universidade Católica achou um gol, perdeu apenas por 3-2, mas foi o suficiente para o Santos conseguir essa classificação na Sul-Americana. Santos que foi a campo com um time meio misto, então João Paulo, Madison, Velasquez, Barman, Lucas Pires, o Michael foi poupado, Zanocelo, Sandri e Goulart, o Fernandes também foi poupado,
Juan, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Então aí nós já não temos o Angulo e o Lucas Braga sendo titular. Saíram durante a partida Goulart, Madison, Sandri, Juan e Lucas Pires. E entraram o Johan Julio, Lucas Barbosa, Pirani, Angulo e o Bruno Oliveira, que voltou a campo aí depois de muito tempo fora. O Bruno Oliveira, que diz que é santista, então é interessante, que seria muito bom que ele jogue bem. E entrou jogando bem. Ele voltou e voltou bem, meteu bola na trave, dribles. Então foi uma volta interessante do Bruno Oliveira, aí meio que despertando um pouco a esperança do torcedor. Tomaram amarelo Lucas Barbosa e Ricardo Goulart. E o Santos, como eu disse, se classificou na Sul-Americana. Mas nisso o Bustos perdeu 100% que ele tinha na Vila Belmiro. E fechando essa sequência em que se esperava que o Santos fosse muito bem, teria 4 jogos em casa seguidos, acabou saindo com uma derrota, 2 empates e apenas uma vitória daquele jeito que foi contra a União La Calera. Então o Santos termina aqui esse mês de maio com essa derrota para o Palmeiras. A gente já falou bastante, tem um vídeo aqui do Carlos, mas só falar então a escalação: João Paulo, Madison, Maicon, Bauerman, Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Sandri, que eu acho que meio que vai ganhando essa cara de time titular, com Batistão, Marcos Leonardo e Johan Julio, que é uma escalação titular que fez um trabalho bom enquanto esteve em campo. Eu não consegui assistir o jogo, mas deu para acompanhar muitos comentários, ver melhores momentos. Então foi um time titular que fez uma boa partida contra um dos times mais fortes do continente, tranquilamente. Então acho que esse acaba sendo o time titular do Fabian Bustos, com ainda para vir a volta do Ângelo, que aí vai ficar mais alguns jogos fora. Mas lembrando que por 2 jogos o Santos não vai ter o Marcos Leonardo, que foi convocado para uns jogos da seleção sub-20. Não vai ter o Kaique também, mas que joga ainda contra o Atlético Paranaense. Então, só falando aí que as substituições, que foi o que muita gente criticou e, segundo muitos comentaristas, foi o que acabou com o time. Saíram Johan Julio, Marcos Leonardo, Léo Batistão, Zanocelo e Sandri. Entraram Goulart, Juan, Angulo, Lucas Braga e Bruno Oliveira. Santos que acabou marcando o gol, que foi anulado pelo VAR. Foi marcada a falta do Batistão no começo no começo do lance. Teve um pênalti contra, que o VAR que deu, que o Rafael Veiga perdeu, bateu na trave, e tomou um gol de cabeça do Gustavo Gomes. Então, esse foi o mês do Santos, no que a gente pode ver que existe trabalho, existe evolução, eu acho. Eu acho que você não dá pra condenar um trabalho de um treinador que consegue aos poucos implantar a sua ideia de jogo. Então você consegue ver que o Bustos consegue deixar o time competitivo, mas por vezes falta um pouco de criatividade, um pouco de entrada na área, assim. Mas é um time que conseguiu fazer frente, ou enfim, demonstrar padrão de jogo contra o Palmeiras, por exemplo, que vem de um trabalho já bastante consolidado e de muita qualidade do Abel Ferreira, desculpa. E só que tem momentos ainda de muita oscilação. Então, lembrando que esses são os 20 primeiros jogos do Bustos, ainda é muito pouco. Como eu disse, a menos que o Santos esteja numa situação catastrófica, que eu acho que não vai estar, o Bustos segue até o final do turno, pelo menos, e aí a gente vê o que acontece. Principalmente se o Santos conseguir continuar sendo competitivo contra, por exemplo, os times da Sul-Americana, que são times que não chegam no nível de um Palmeiras, por exemplo, e que o Santos, tendo esse padrão de jogo, já começa assim com uma certa estrutura para poder fazer frente a esses times, como o Deportivo Táchira, que é o próximo adversário. E aí, é claro, pode vir o São Paulo, o Internacional, que são times bastante complicados, mas do próprio São Paulo a gente fez frente, e o Internacional veremos muito, muito em breve. Então eu acho que as críticas ao Bustos cabem, até pela questão de como ele olha muito para a questão da arbitragem, e como às vezes ele ou escala de um jeito que não funciona, ou ele mexe em um time que estava funcionando. Mas se a gente analisa como um todo esse mês, dá para entender um pouco o porquê do Bustos tirar alguns jogadores e colocar, por exemplo, deixar um time que acabou rendendo menos no jogo contra o Palmeiras, por exemplo. Porque se você pegar as substituições que foram feitas,
Ele tira o Marcos Leonardo para pôr o Juan e o Angulo no lugar do Léo Batistão, que são os jogadores que ele tem usado nessas posições. Talvez não sejam os melhores, mas ele tem usado eles nessas posições. O Lucas Braga para fazer uma questão de velocidade. O Bruno Oliveira, que entrou bem contra o Banfield. E a entrada do Ricardo Goulart no lugar do Johan Julio, daí já é um pouco mais complicada, porque são jogadores totalmente diferentes, tanto em posição como em disposição. Posição e disposição. Mas eu consigo entender a visão do Bustos. É a ideia de manter um time que consiga fazer as substituições dentro do elenco que ele tem e que consiga manter o nível. Até para ele poder trabalhar a questão de ter 3 competições e um campeonato brasileiro de pontos corridos muito longo, com uma manutenção desse padrão de jogo de maneira competitiva. Eu acho válido. Eu acho que sim, o Santos precisa de outros jogadores para subir um pouco o nível técnico dessa equipe, mas eu consigo entender a ideia do Bustos e eu acho que existe evolução, que é o que a gente sempre cobra. Então, acho que com 20 jogos, e é uma coisa que aí ele sempre fala, junto com as reclamações de arbitragem, que eu quero comentar daqui a pouco, mas do time que ele pegou muito sem confiança no Paulista, é um time que está melhor, assim, acho que psicologicamente, tecnicamente, taticamente, existe evolução. Falta um pouco mais de resultado agora. E aí nisso, ele sempre bate na tecla da arbitragem. Eu espero que ele fale sempre da arbitragem na entrevista, mas que dentro ele tenha uma conversa melhor com os jogadores. Porque o pênalti contra o Palmeiras, que não fazia sentido, era para o Santos melhorar depois do pênalti perdido, mas parece, pelo que eu vi, que deu uma destabilizada. E no jogo contra o Ceará, o gol, na minha opinião, mal anulado, porque teve falta dos 2 jogadores, também desestabilizou muitos jogadores. Então eu espero que o Bustos consiga assim, explicar muito bem para os jogadores que na hora da entrevista, eu não sei nem se é a ideia dele, mas eu acho que deveria ser, que na hora da entrevista coletiva ele pode reclamar da arbitragem para tirar a responsabilidade dos atletas, mas que no vestiário ele tem que falar, gente, eles podem estar roubando, não sei o que, tem que continuar o jogo, assim, o psicológico deles tem que ser muito forte nesse sentido, tem que pegar, tomou a falta, o juiz não deu pênalti, esquece a reclamação, assim, eles talvez não vejam VAR, continua o jogo, porque esse é um time que consegue ser competitivo, tanto que fez frente muito bem a um time do Palmeiras, que claro, tinha desfalques, mas é um time que já vem de um trabalho muito mais longo e muito mais bem estruturado. Então esse foi o nosso mês de maio, então só relembrando como que vai ser o mês de junho, assim, passando bem rapidamente, o Santos volta a campo sempre no sábado, todos os sábados de junho vai ter jogo do Santos, então tem essa semaninha de descanso, dia 4 é o primeiro jogo do mês contra o Atlético Paranaense aqui no Paraná, na Arena da Baixada. Dia 8 volta para a Vila, que é quarta-feira, recebe o Internacional. Sábado viaja para Minas, do que começa para mim a sequência mais difícil, mas esse mês todo é bastante difícil. Vai para Minas enfrentar o Atlético Mineiro. Terça-feira enfrenta o Juventude. Então Atlético Mineiro em Minas, Juventude em Caxias do Sul. E aí volta para casa e recebe o Bragantino no sábado, dia 18. No meio da semana desse jogo, depois do Bragantino, vai ter o jogo de ida da Copa do Brasil com o adversário a ser definido ainda e o mando a ser definido ainda. Então talvez o Santos tenha viagem nesse período. E aí no sábado dia 25, enfrenta o Corinthians clássico na Arena Itaquera. Jogo bastante complicado. E fecha o mês jogando na quarta-feira, 9h30, contra o Deportivo Táchira na Venezuela, que é um rolezaço, sim. De novo, eu falei no vídeo do sorteio da Sul-Americana, o Deportivo Táchira é muito difícil de chegar, né, lá em Táchira. Então, o próprio Rueda fez uma entrevista e falou da questão logística, né, que vai ser complicado. O Santos, inclusive, falou que as premiações até agora, assim, mal e mal deram para pagar os voos fretados que o Santos teve que fazer para jogar esses jogos da Sul-Americana. Então, mais um jogo complicado, com uma viagem complicada. E aí volta para a Vila para no começo do mês de julho receber o Flamengo. Talvez na Vila o Santos queria mandar para Barueri, não sei se vai rolar, mas de qualquer forma vai ser também um jogo difícil em casa. E aí começando já julho, mas julho a gente deixa para falar quando chegar o mês que vem, certo? Então esse aqui foi o nosso balanço do mês de maio. Então comente aí o que você achou desse mês do Santos, o que você está achando do trabalho do Bustos. E no mais, como sempre, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Batemos aí 557.
E no mais, se inscreve no canal se você não for inscrito, dá essa ajuda, dá essa força. Deixe seu like, compartilha e interaja com a gente. Converse conosco e pra cima deles. Abraço.